Hoje eu vou mostrar para vocês como os profissionais de Smart Money encontram esses pontos de compra e venda. Então fique até o final e pega essa dica valiosíssima aí para a gente estar pegando as melhores operações do mercado. Beleza? Então, antes de qualquer coisa, antes da gente começar, deixa seu like, curte o canal, né? Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho, que eu tenho certeza que você não pode perder as dicas que eu estou gravando para vocês, que isso vai mudar completamente as suas operações com o Smart Money. Vamos lá, pessoal? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, né? A gente tem que começar do básico, para a gente entender o conceito em cima das regiões que a gente vai marcar. Então, a gente tem que entender o porquê que o mercado sobe e o porquê que o mercado cai. Então, muitas vezes, quando a gente está falando, né, de movimentação do mercado, a gente tem aquela ideia de oferta e demanda. Então, quando que o mercado sobe e quando que o mercado cai? Então, o mercado sobe não simplesmente quando eu tenho mais demanda do que oferta. O mercado sobe porque a demanda ela é mais agressiva do que a oferta. Como a agressividade da demanda é maior e em volume maior, o mercado tende a subir. Quando a oferta tem uma agressividade maior e em volume maior, o mercado tende a cair em relação um ao outro. Então, tendo essa ideia na cabeça, a gente vai trabalhar a marcação das regiões. Então, vamos trazer um pouquinho mais de complexidade, tá? Então, como que a gente vai trazer essa complexidade? Como que eu vou identificar que o mercado ocorreu esse desequilíbrio entre oferta e demanda? Em que pontos que eu consigo identificar que esse mercado ocorreu desequilíbrio de oferta e demanda? Então lembra nos vídeos anteriores? Se vocês não viram os vídeos anteriores, eu vou deixar um card ali na descrição, os vídeos de choque e boss. Então, um bom indicativo para a gente de que o mercado teve um desequilíbrio é quando eu consigo gerar um rompimento, que pode ser um choque ou pode ser um boss. Então, se eu identifico que o mercado criou um rompimento, nesse caso um boss, então eu tenho um desequilíbrio, onde o desequilíbrio de demanda foi forte o suficiente para romper um topo anterior e criou um boss válido. Tá? No caso do choque, por exemplo, então, quando eu tenho um desequilíbrio forte o suficiente para ele quebrar um fundo anterior, eu falo que eu tive uma oferta forte o suficiente, agressiva o suficiente para isso acontecer. Então, se eu tenho esse desequilíbrio, aonde foi o início desse desequilíbrio? E é isso que a gente vai ter que procurar. Então, hoje a gente vai falar sobre os order blocks, como a gente marca os order blocks, que são as regiões que a gente vai procurar, tá fazendo as operações. Então, as regiões onde eu posso procurar uma venda, as regiões onde eu posso procurar uma compra. Então, sempre que eu tenho uma quebra positiva ou uma quebra de alta, seja um choque ou seja um boss, eu vou procurar no início do movimento, a partir do início do movimento, aonde ocorreu esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele ocorre quando a gente identifica a ineficiência de preço. Que pra gente é o quê? Uma barra de força que gera um gap, gera uma ineficiência de preço. Eu vou gravar um vídeo só sobre ineficiência de preço para vocês, mas eu quero que vocês entendam essa lógica. Então, quando o mercado, ele de repente acelera com força, com barras de força, você vê que a mínima dessa barra, ó, a mínima dessa barra não toca na máxima dessa barra. Isso pode ser inclusive um gap de abertura, não tem problema, tá? Então eu tenho aqui, que a gente fala que é um gap entre barras, entre a barra 1 e a barra 3, eu tenho um gap, como se eu apagasse essa barra, eu tenho um gap aí. Isso a gente chama de ineficiência de preço. Legal. E o que isso é importante? Isso é importante que a gente está identificando o exato momento em que o mercado andou forte o suficiente para que não criasse uma sombra, por exemplo, e fechasse esse gap entre barras, não deixando o que a gente chama de ineficiência. Então, quando a gente identifica essa força no mercado, esse é um ponto relevante onde a gente vai procurar uma compra ou uma venda. Tá? Ficou claro até aqui? Então, se você não sabe o que é ineficiência, se você tem dificuldade de marcar uma ineficiência, comenta para mim na descrição do vídeo, que aí eu gravo um vídeo específico para vocês aí de ineficiência. Mas fala para mim se você já sabe ou não. Se todo mundo souber, aí não tem necessidade da gente gravar o vídeo, a gente grava de outro assunto, tá? Você já marca os order blocks? Você já faz operações dentro de order blocks? Quais order blocks você deve marcar? Tá? Então, vou trazer isso para vocês agora no gráfico,
para a gente entender no gráfico como a gente deve marcar e a importância dessa marcação dentro do dia a dia. Então, importantíssimo a gente entender. E eu vou mostrar para vocês em um ativo não tão convencional, para que fique fácil de vocês entenderem que vocês podem fazer isso em qualquer ativo. Não vou usar índice, não vou usar dólar, não vou usar outro ativo. Vou usar uma ação americana, que é a Google, para mostrar isso para vocês, a gente poder olhar em qualquer ativo, tá? Isso é só para mostrar para vocês que isso funciona em qualquer ativo. Então, trouxe aqui na vista aqui para vocês, tá? Estamos olhando aqui a ação americana, que é o Google, tá? Então eu vou pegar um movimento, quer ver, ó? Vou pegar um movimento, teve um movimento interessante do Google aqui, eu vou achar para vocês. Aqui também a gente pode marcar em qualquer ponto, tá, pessoal? Mas eu quero achar um movimento interessante que eu vi aqui do Google, que eu queria fazer a marcação para vocês verem, ó, que é essa queda aqui, ó. Que essa queda ela fez um movimento, deixa eu ver se foi essa que fez um movimento interessante. Não, foi essa aqui, ó. Só para vocês verem, eu dei uma olhada prévia porque eu queria mostrar para vocês justamente ativos com gaps, tá? Gaps de abertura, né? Ativos que fecham do dia para o outro, que funciona muito parecido com o nosso índice, por exemplo. Vocês vão entender a lógica disso e pode ser utilizado para o índice também. Então, o que a gente fala? Ó, deixa eu te pagar essa marcação, que essa marcação é de um time frame maior. Eu gosto de marcar essas regiões de 15 minutos para cima. Então, marcar as regiões de time frames maiores para que a gente possa operar time frames menores. Isso tem uma grande importância que vai fazer com que nossos alvos sejam longos e a gente consiga construir trades também longos, tá? Isso é muito importante para que a gente faça trades longos e não fique fazendo trade de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, e sim trades de 7, 10, 15 para 1, às vezes até mais do que isso, tá? Então vamos identificar esse movimento aqui do Google e vamos andando com esse movimento para vocês verem a importância das marcações quando elas são marcadas de forma correta, tá? Então vamos lá. Então eu vou pegar a partir do momento que o mercado ele vira de cabeça para baixo. Então o mercado ele vinha de alta, o mercado ele vinha de uma tendência de alta, onde ele faz um último choque, tá? Pessoal, essa plataforma que eu estou utilizando, tá? Vou até apagar ali o QR Code que tem na parte superior ali, ó. Essa plataforma que eu estou usando, vocês sempre me perguntam, é a X-Station 5, plataforma da XTB. Se alguém quiser utilizar essa plataforma para olhar esses ativos que eu estou olhando com vocês, tem o link na descrição, é só você abrir uma conta demo e você vai poder usá-la de forma gratuita aí e poder analisar esses mesmos ativos que eu estou analisando e muitos outros aí que tem disponível para vocês aprenderem um pouco mais da técnica que eu estou passando para vocês, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Então eu tenho um rompimento, legal, o mercado rompeu, então aqui eu tenho um boss válido, porque o último topo era aqui, né? Então o último topo fez o rompimento aqui, tá? Rompimento fechado ali, legal. Então eu tenho esses fundos aqui como possibilidade de choque, onde o mercado inverte a tendência para a tendência de baixa. E eu sei, como eu já falei em vídeos anteriores, que se eu quero evitar tomar stop, se eu estou procurando venda, eu preciso esperar que o mercado faça um choque. Desculpa, eu preciso esperar que o mercado faça um choque. Seja em um fundo ou em 2 fundos consecutivos, né? Se for um choque forte, assim, 2 fundos consecutivos, eu posso ter mais confiança que realmente esse mercado está virando. E se eu diminuir aqui, ó, se eu pegar, eu consigo encaixar até uma cunha aqui, ó, mostrando para mim o quê? Que esse mercado realmente, essa alta estava cansada e ela deve começar a cair. Legal, o mercado faz o choque de queda. Vamos olhar as ineficiências que foram deixadas e marcar os pontos de queda para a gente acompanhar o que foi acontecendo a seguir. E eu aconselho que vocês façam isso também. Então loguem na plataforma, né? Rapidinho libera para vocês entrarem, coloca ali no Google, ação do Google, volta lá no dia, deixa eu ver o dia certinho para vocês aqui, ó, tá? Esse dia aqui que a gente está analisando é a partir do dia 10/7, tá? 10/7 de 2024, para vocês analisarem comigo esse movimento aqui, tá? Ó, 10/7 de 24. Só para vocês verem e conseguirem entender, e a gente poderia pegar qualquer dia que não tem importância nenhuma, tá? Então, ó, movimento fez o choque. Então vamos marcar o choque aqui, eu vou marcar até assim, eu vou ser mais criterioso e vou marcar o choque como sendo esse fundo aqui. Legal. Então a partir desse fundo eu já posso estar procurando venda. Venda onde? Aonde iniciou a agressão? A agressão iniciou aqui, ó. Mesmo ele sendo um candle de alta, vê que o candle do dia seguinte de baixa, ele já tem um gap ali, eu vou até dar um zoom para vocês, ó. Quer ver, ó? Ele já tem um gap entre essa máxima e essa mínima.
deixando ali uma ineficiência de preço, que a gente chama, como eu comentei com vocês, né? Eu vou marcar essa ineficiência? Eu vou marcar essa ineficiência e a gente vai arrastando ela mais para frente conforme for precisando. Aí o mercado inicia uma nova ineficiência aqui, ó. Você vê que o mercado ele ganha força, eu tenho um bom candle institucional ali marcado. Então a gente pode também marcar esse novo candle. Posso marcar esse novo candle, tá? Cuidado para não fazer muitas marcações além do necessário. Aí se ele vai fazendo novas marcações, eu posso fazer novas marcações. E olha que interessante. Olha como ele testa a região e provavelmente se eu baixar um time frame para achar aqui uma venda, eu vou ter um setup de venda aqui, podendo até ter um risco-retorno bem legal aí nesse movimento, mesmo o movimento sendo curto, tá? Legal, vamos dar continuidade no gráfico. Então eu vou arrastar o gráfico um pouquinho para frente. Aí olha que interessante, quando essa região ela já foi testada, ela já não pode ser mais utilizada. Ela não pode ser mais utilizada, ela tem que parar aqui, porque ela já foi testada. Então esse topo passa a ser uma liquidez que foi capturada aqui um pouquinho mais para frente. Vai ter um vídeo só sobre liquidez para vocês ficarem de olho nisso, tá? Legal. Dando continuidade no movimento de queda. Ele até tentou fazer um rompimento de alta aqui, ó. Ele fez, na verdade, um choque de alta, né? E esse choque de alta até deixaria uma possível região de compra, que eu poderia até ficar de olho, mas o mercado ele rompe direto sem dando sinais aqui de compra. E quando ele rompe para baixo de novo, ele faz o quê? Ele faz um novo choque de venda. Então eu posso continuar procurando venda ainda. E vou procurar venda onde? Onde inicia os movimentos, né? Então, ó, aqui ele ainda não tinha rompido, né? Então aqui já não, eu não conseguiria vender, por quê? Porque ele ainda não tinha rompido lá. Ah, mas agora ele rompeu. Ah, então agora eu posso trabalhar, por exemplo, posso trabalhar essa região, como também posso trabalhar essa pequena região aqui, ó, que iniciou esse movimento. O movimento iniciou aqui, ó, os gaps começaram ali. Legal, vamos dar continuidade, né? Ó, aí o mercado ele rompe aqui de novo. Você vê que ele faz um novo gap, um novo início, uma nova força de movimento. Então, um novo desequilíbrio, rompendo um fundinho pequenininho aqui, ó. Ó, rompendo um fundinho pequenininho que ele deixou aqui. Opa, então eu também posso marcar essa região. Vocês vão ver o quão é importante essas marcações, pessoal, já já, tá? Marquei a região de novo. Então, se eu estou querendo vender, eu preciso esperar que ele volte a testar alguma dessas regiões, né? E ele não volta para testar, por enquanto ele não volta para testar. Vou jogar o mercado para frente, para a gente entender, ó. Eu vou até jogar essas regiões ali mais para frente, tá? Ó, jogar essas regiões mais para frente, só para a gente ir conduzindo esse mercado. Lembra que agora o mercado macro, ele provavelmente, se eu jogar no time frame maior, ele já é de queda, ele já fez um choque no macro, provavelmente nesse primeiro movimento de queda, né? Então, eu já tenho uma tendência de queda no movimento macro. E olha que interessante, olha essa marcaçãozinha, como o mercado ele vem aqui, ó, praticamente só tocar essa marcação, como ele chega sem força, no final do dia ele já indica uma queda e no dia seguinte ele abre lá embaixo, ó. Então essa marcação a gente já poderia finalizar ela aqui, como se ela já tivesse testado esse movimento aqui anterior, né? Esse vendedor anterior. Então olha como esperar o mercado chegar, ele faz bons movimentos, mesmo que seja de um dia para o outro. Em ações a gente pode estar fazendo swing trade, né? Nesses pontos, até de 15 minutos, pessoal, não tem problema, tá? Então vamos puxar aqui mais para frente, só para a gente manter aqui as marcações, tá? Eu quero mostrar para vocês o quão é importante quando o mercado volta nessas marcações. Então vamos lá, o mercado foi lá, marcou fundo, foi lá, opa, o que a gente tem aqui nesse gap, né? Eu também tenho aqui um ponto, ó, que eu posso marcar, o início do movimento de queda. Legal, tem outros pontos aqui embaixo, então assim, você vai marcando, pessoal, tá vendo, ó? Vai marcando, ó. Vai marcando, você vê que a volatilidade é bem parecida, né? Todos os dias, né? Então, ó, aqui ele tentou, ó, dar uma vendinha, teria andado 2 para 1, voltado e tirado no 0 a 0. Então, 2 para 1 não, né, pessoal? Que a marcação seria aqui, ó, desculpa. Nesse caso aqui, provavelmente seria um stop. Esse caso aqui, provavelmente seria um stop, onde ele faz o movimento e não dá uma continuidade na queda, né? Mas ele ainda não fez o choque de alta. Ou fez o choque? Não, ainda não fez o choque de alta. Tá? O choque de alta seria nesse topo aqui. Então vamos ver quando que ele faz. Ó, ele tenta fazer o choque de alta, tá vendo? Ó, primeiramente, nesses topos aqui, o vendedor defende jogando o mercado para baixo de novo. Essa região de baixo já foi, eu vou tirar. Legal, o que ele fez aqui? Continuou o movimento de queda. Então olha como esses pontos, né, eles defendem bem o movimento.
Vamos continuar. Então a gente tem aí vários pontos, né? O ponto principal que eu queria mostrar para vocês seria esse aqui, ó. Mas a gente tem outros pontos. Eu vou até tirar um pouquinho o zoom para vocês verem. Quer ver, ó? Ó. Aqui tem outro ó, interessante. Repara nesse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Acho que tá atrás da minha cabeça aqui. Pera aí, pessoal. Ó. Repara nesses movimentos aqui, né? Então eu tenho, ó. Tudo isso aqui, pessoal, a gente pode marcar como pontos de venda, né? Olha como o mercado ele chega ali bem próximo, né? Olha como o mercado aqui, ó, ele chega bem próximo, ele chega a dar uma venda, né? Que depois ela é descontinuada. Então, esses tipos de marcação, é esses pontos que a gente busca marcar. E a gente pode fazer isso em qualquer ativo que vocês quiserem, em qualquer time frame que vocês quiserem. Por exemplo, ó, no finalzinho do movimento de queda, olha que interessante. Vamos marcar uma de demanda agora? Eu tenho um rompimento. Legal, eu tenho um rompimento de alta aqui, ó, não tenho? Que é um choque de alta, porque aqui era o último boss de queda. Isso aqui é só 15 minutos, hein, pessoal? Não tô nem fazendo time frames maiores. Então, e agora? O que você faz? Essa é a melhor entrada, pessoal. É a entrada após o choque. O que eu faço? Eu marco aqui, ó. Aí, ó. Regiãozinha de compra linda. Ó. Na inversão, né? Região de compra a gente usa de verde, né? Ó. A região de compra bonita, né? A região de possível compra bonita. É aqui que a gente tem que procurar abrir uma operação de compra. E não no meio do gráfico, não no meio de movimentos aleatórios, né? Então, esperar o rompimento e buscar uma compra, né? Quando ele vai testar aquele rompimento, né? Então, isso que é importante a gente estar marcando. A gente pode até olhar, por exemplo, pegar um outro ativo aqui, a gente pode até olhar a Amazon, por exemplo, né? Aqui no caso é a Amazon. Então, a Amazon também 15 minutos. Então, você vê que quando ela faz um movimento de alta, ela ainda não quebrou nada aqui atrás. Quando que ela foi quebrar? Ela foi quebrar aqui, ó. Ó, aqui nesse movimento que ela quebrou. Então, onde que eu tinha gaps aqui embaixo? Aqui nesse caso, eu não tinha gaps de 15 minutos válido. Ó. O gap que eu tinha, ele não segurou o mercado. Então, nesse ponto, se você procurava uma operação aqui, provavelmente aqui poderia ter rolado um stop. Normal, stop técnico, segue o jogo, né? Então você consegue ver, a Amazon também tem uns pontos bem legais aqui, pessoal, quer ver, ó? Tem o de time frames maiores, tem o de time frames menores, ó. Aqui eu tenho um choque, ó. Essa aqui ele não ativou por pouco, pessoal, ó. Eu tenho um choque e ele voltou aqui, ó, do lado da minha cabeça aqui, ó. Ele voltou aqui, ó. Quase tocando na região ali, ficou faltando bem pouquinho para tocar na região, né? Então você vê que as marcações elas funcionam muito bem, tanto para ações quanto para índices. É lógico, pessoal. Tem algumas marcações que você vai fazer que vai te dar stop, ou vai te dar um trade curto. Isso faz parte do mercado. Você pode virar liquidez se você não observar. Então qual que é a dica que eu dou para vocês não virarem liquidez quando vocês estão fazendo a marcação? Cuidado com marcações que estão muito próximas de liquidez, que serão capturadas. Por exemplo, aqui ó, eu tenho uma liquidez, né, eu tenho uma zona de demanda possível de compra, mas ela está muito próximo ó, de um fundinho duplo e de um fechamento de uma outra ineficiência aqui embaixo. Então isso aqui a gente fala que é uma zona de liquidez, que o mercado vem buscar essa zona de liquidez. O que você faz nesses casos? Você espera que o mercado busque essa liquidez. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso, pessoal. E depois você procura a entrada. Então o mercado pegou a liquidez. Como que você sabe que pegou a liquidez? Olha o volume. Né? Olha o volume como chega nesse ponto, como o volume sobe bastante. Ele estopou alguém ali. A hora que ele faz um movimento contrário, né, estopou, e ele começa o movimento de alta, você marca a próxima região que ele vai deixar. Olha aqui, ó. Né? Eu tenho aqui uma ineficiência de preço, e o mercado ele volta, e ativa uma compra aqui, ó, e vai embora, né? Fazendo várias ativações consecutivas aqui em vários pontos. Então, você identificar a ineficiência de preço, o início dos movimentos que geraram um rompimento de preferência, né? Então, sempre que o movimento gera um rompimento, por mais que você não consiga fazer um trade longo, a chance de você pôr no 0 a 0 é muito grande. Vou te dar um exemplo. Mesmo você operando contra essa tendência de alta, se você esperou o mercado fazer o rompimento e marcou uma região, ó, e vendeu essa região, pelo menos um 0 a 0 aqui você conseguiu. Então, porque você usou uma ineficiência anterior, um movimento de queda forte, que aquele vendedor ia defender no ponto onde ele iniciou aquele movimento. Então você espera ele te dar o sinal onde ele vai defender e você vai entrar junto com ele naquela defesa. Isso vai fazer com que você consiga muito facilmente colocar no 0 a 0.
beleza? Bom, então hoje, pessoal, mostrei para vocês como que a gente marca as regiões de oferta e demanda, como que a gente identifica quando tem um desequilíbrio de forças do mercado, que eu já falei no vídeo de Choque Boss. Se você não viu, tá nos cards aí, você assiste depois desse vídeo para você relembrar, tá? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho de liquidez para vocês entenderem um pouco mais sobre a liquidez no mercado, que eu acho importantíssimo, você tem que saber sobre liquidez, tá? E aí a gente vai aprofundando cada vez mais nas dicas para vocês aí, tá? Então antes da gente finalizar, deixa o like se você não deixou, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, dá aquela força pra gente estar continuando fazendo esses conteúdos para vocês. E conta pra mim aí, o que você prefere operar? Order block do 15, order block do 5? Qual é a marcação que você mais gosta de marcar para estar procurando compra ou venda? É diferente do que eu faço? Se é diferente, comenta na descrição. Quem sabe eu não trago uma dica para você até para te ajudar dessa forma que você opera. Beleza? Aguardo vocês no próximo vídeo, pessoal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Valeu!